Gravação. Ok. Ok. Ainda não tá vendo? Tem gente que não tá vendo ainda a apresentação? Tá escrito assim: economize na compra de software em cor de abóbora. Aliás, fundo é cor de abóbora. Tem que aceitar o compartilhamento, pessoal. Se não aceitar o compartilhamento, não vê nada mesmo, não. Ok, então vamos seguir em frente. Quem não tiver conseguindo ver, por algum motivo, tenta fechar o link e abrir de novo e entrar na reunião de novo pela Internet Explorer. Que aí eu vou mandar aqui, senão a gente vai atrasar muito a apresentação. Então vamos lá, galera. É, o evento tem o slogan de economize na compra de software. Deixa eu só dar um mudo aqui no meu celular. Bom, primeiro a gente pensou em fazer esse evento porque muita gente não entende o conceito de licenciamento, o que é software, é, que software tem um modelo de compra diferente de hardware, de equipamento que a gente está acostumado a comprar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é licenciamento de software. Ou seja, o que é a licença de software. Ou seja, o software, a licença de software é o direito que o fabricante te dá para você instalar, usar, acessar, enfim, tudo isso está escrito aí na tela, mas exclusivamente para sua empresa, tá? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que colocar na mente de vocês, entender quando forem fazer a compra de software para a empresa de vocês. Seja ela Microsoft, seja qualquer outro fornecedor. A apresentação tem um foco mais em Microsoft, mas a gente está aqui, de certa forma, falando de todos os fabricantes. Bom, deixa eu só dar um ok aqui para o André. Deixa eu só falar para o André que está sem som. Então, isso que vocês têm que ter em mente, ou seja, esse conceito de licença de software, ok? Quando forem fazer compras, porque o que a gente vê muito acontecer é as pessoas quererem comprar software da mesma forma que compram um hardware, tá? Enfim, e aí acaba comprando errado, ou comprando uma forma mais cara de licenciamento, tá? E o que a gente tem de hoje? É impossível uma empresa funcionar sem informática. Não tem como, tá? Então, a informática ela está entranhada já faz parte do dia a dia, ela já é um departamento fixo dentro das empresas, como é o departamento de marketing, financeiro, enfim, tantos outros. Então, o que a gente precisa, o que a informática precisa para funcionar ela precisa ter o hardware e o software, ou seja, esse conceito que às vezes se funde tanto e que acaba embaralhando a cabeça de quem está fazendo compra, né? Porque o hardware ele é visível. O hardware seria equivalente ao nosso corpo, o corpo humano, né? A carne. E o software é o que é o espírito. O corpo não vive sem o espírito. Então, assim, a gente precisa do software. Mas a diferença é que o software ele é comercializado de uma forma diferente, tá? Então você tem, quando eu compro uma impressora da HP, por exemplo, a impressora só é da HP enquanto ela não faturou para um distribuidor, tá? Depois que ela fatura para o distribuidor, essa impressora passa a ser propriedade desse distribuidor, ok? E depois que que esse distribuidor vendeu para uma revenda, passa a ser propriedade da revenda. E quando a revenda vende para o cliente, propriedade do cliente. E assim vai.
E aí você pode fazer o que você quiser com essa impressora. Você pode abrir, você pode desmontar ela, você pode remanufaturar o cartucho, que muita gente faz. É diferente do software. O software que a Adobe desenvolveu, ou que a Microsoft desenvolveu, ela só te dá o direito de uso. Esse é um grande detalhe que muita gente não percebe, ou pelo menos não nota. E é o detalhe que faz toda a diferença. Porque, diferente da impressora que você comprou e ela definitivamente é sua, tá? O hardware é para sempre do fabricante. O hardware não, perdão. O software é para sempre do fabricante, tá? Com exceção de alguma outra forma de licenciamento de alguns fabricantes, mas no geral é assim que funciona, tá? E com isso você não consegue revender esse software, você não consegue passar para funcionário, você não consegue passar para uma outra empresa, você não consegue emprestar, você não consegue alugar, tá? Então não faz muito sentido você investir recursos que deveriam fazer parte do teu capital, do investimento no teu core business, em software, ok? Tá? O software ele é um acessório, ele vai te ajudar a produzir melhor, a ser mais ágil, a tua equipe trabalhar melhor, mas ele não deve ser o foco da tua atenção. Então faz mais sentido, às vezes, investir em software como serviço, talvez. Né? Ou uma infraestrutura como serviço. Tá? Que é um conceito que no Brasil está começando a caminhar, mas que em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e países da Europa, é muito mais comum. As pessoas lá estão encarando TI como a gente encara hoje aqui o fornecimento de energia elétrica. Então quando o cara quer um serviço de e-mail, ele não quer comprar Exchange ou Lotus Note, sei lá, essas coisas. Ele quer pegar uma tomada ou um cabo de rede, plugar na parede e ter o serviço funcionando. Tá? É como a energia elétrica. A gente não se preocupa se foi em Itaipu que foi gerada, se foi em uma usina nuclear, termoelétrica, não importa. Se está chegando na tua casa ou na tua empresa, está funcionando. E aí o que acontece? Acaba acontecendo o que eu vejo acontecer com alguns clientes. Então o cliente ele compra alguma licença, tá? E aí ele fala, beleza, eu comprei uma licença, eu gastei dinheiro com ela, então eu tô legal, tô 100% legal. Há controvérsias, e explico. Por quê? Às vezes você pode ter comprado uma forma de licenciamento inadequada, que não corresponde exatamente à tua necessidade. E com isso você está usando essa forma de licenciamento de forma diferente do que o fabricante estipulou. E aí você está ilegal. A palavra é forte, né? Mas a gente tem que falar. Você está expondo a sua empresa ao risco. Tá? Então o fato de você simplesmente ter pago uma licença não significa que você está legal. Tá? Você tem que olhar direitinho se está utilizando dentro do escopo de licenciamento que o fabricante determina. Vamos em frente. E aí aqui a gente está falando de alguns exemplos de quando você pode ter pago eventualmente pela licença e não está legal. Está ilegal. Um exemplo clássico que a gente vê em algumas empresas é o uso de licenças que foram compradas pela matriz fora do Brasil. Tá? Então, um exemplo, você faz parte de uma empresa que é um conglomerado de empresas e essa empresa tem uma matriz americana que é grande, tem 2.000 funcionários, mas mantém uma filial aqui no Brasil de 50 funcionários. Ok? E aí você está precisando de Windows, de Office, para falar de Microsoft, né, de SQL. E o gestor de TI lá da matriz, que é o teu chefe, quem você se reporta, fala para você, olha, você não precisa se preocupar não, eu tenho um contrato EA aqui com a Microsoft, com um belo desconto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um servidor FTP, tá? E vou liberar acesso a você a esse servidor, você baixa a licença, vou te deixar o serial number aí, você instala e está funcionando direitinho, você vai ter o seu serviço. Ok, perfeito. Você vai baixar essa licença, vai instalar e ela vai funcionar e vai ativar. Só que em caso de fiscalização, você vai estar ilegal. Tá? E por que você vai estar ilegal? Você na verdade vai estar infringindo dois quesitos, vamos dizer assim. O primeiro ponto é que
Para que você esteja 100% legal perante o fabricante, você tem que ter adquirido essa licença dentro do país da sua origem, tá? E eu estou falando principalmente Microsoft, ok? Falando de Microsoft, né? Como a gente está usando o exemplo aqui da Microsoft. Então, se você tiver, por exemplo, se for o teu caso, você for uma filial brasileira e você tem uma matriz lá fora que já tem um contrato EA com um belo desconto de preço, dá para legalizar essa operação. Como? A gente faz um enrollment do teu contrato para cá, você vai comprar com a gente, ou vai comprar com a revenda que você preferir, porém, você vai comprar com o mesmo nível de desconto que a matriz americana tem, dentro da tabela brasileira de preço, ok? E aí tem um outro ponto que muita gente também não percebe, que talvez seja até mais grave, que quando você faz isso, ou seja, a tua matriz habilita um FTP lá e você baixa a licença e acabou, você também está infringindo as leis brasileiras, porque na verdade é como se você estivesse importando um produto sem pagar o devido imposto. Que apesar de não ser um produto, ser um produto subjetivo, né, não é um produto físico, mas ele é um serviço, na verdade, não é um produto, é um serviço. E você não está tributando isso quando vem para o Brasil. Diferente se você estivesse comprando aqui. Então você também está expondo a sua empresa a um risco pelo lado fiscal, né? Então esse é um cuidado que tem que ser tomado. Outro ponto que também a gente vê que é comum é o uso de licenças compradas para outra empresa. Então, às vezes, e também é um fato que é muito comum no Brasil. Então, o cara é um varejista e ele tem 10 lojas. E aí ele abre uma loja no nome de cada parente dele, para poder todo mundo estar dentro do Simples, tá? E a gente já viu alguns casos desses. Então, cada loja tem um sócio diferente, é completamente diferente. E aí bota o mesmo nome lá, a razão social é diferente, mas usa um mesmo logo, né? Usa o nome lá, XPTO, sei lá, roupas. Ele cria lá um contratinho de franquia, sei lá, alguma coisa para amarrar e acabou. E aí, mas ele faz todas as compras centralizado pela matriz. Ele cria uma relação de matriz filial, que no final as empresas são tudo dele, né? Ele usou os parentes para poder conseguir usufruir da tributação pelo Simples. E quando ele compra lá, sei lá, ele precisa de uma impressora em cada loja, ele vai procurar a Infobusiness, vai cotar lá com o vendedor da Infobusiness, e o vendedor vai dar o melhor preço, porque para a Infobusiness não importa que está faturando para um CNPJ ou para 10 CNPJ diferentes. São 10 impressoras que você está comprando, vai ter um nível de desconto maior. E aí ele negocia, não, mas eu quero que você entregue uma em cada loja. Tudo bem, vou analisar o crédito de cada loja separado e vou entregar em cada loja separado. Do ponto de vista de licenciamento, isso não funciona. Porque para a Microsoft, para a maioria dos fabricantes, a empresa tem que estar amarrada de alguma forma. Então, falando de Microsoft, de novo, que é o exemplo, que é o que geralmente a gente mais compra, é a Microsoft. Para a Microsoft, para você ter uma relação de afiliados, a empresa tem que ter o mesmo sócio. O sócio majoritário tem que ser igual em ambas as empresas. Tá? Não importa se é um sócio, pessoa jurídica ou pessoa física. Então, nesse caso que eu estou usando como exemplo, teríamos que ter aí um sócio em comum para as 10 lojas e todos sendo majoritários. E aí eu poderia usar o contrato de uma empresa na outra. Fora disso, se eu comprar uma licença na empresa A e usar na empresa B, a única coisa que você vai conseguir é ativar ela. Mas em caso de fiscalização, você vai estar suscetível a tomar as punições aí que são previstas, que a gente vai ver mais na frente. Tá? Então você vai estar se expondo. Outro caso que também acontece são os casos de licenças que não são perpétuas. Então a gente vai ver um exemplo de contrato não perpétuo um pouquinho mais na frente na apresentação, mas tem modalidades de contrato que não são perpétuas. A licença não é sua para sempre. É por um determinado período de tempo enquanto você estiver pagando. Quando você termina de pagar, se você não quiser ficar mais com a licença, você tem que terminar de pagar. Terminou de pagar, você não quer renovar o contrato, você tem que desinstalar as licenças. Algumas empresas esquecem disso, continuam usando, o usuário está ali confortável, trabalhando. E aí quando bate uma fiscalização, pum, pegou de novo. Porque aquela licença passou a ser uma licença ilegal, ela não tem um contrato segurando ela. Tá? E no final, o mais comum, tá? O mais comum que a gente pega muito, que a gente vê muito, é o usuário comum de rede que tem liberdade para fazer a instalação de software que ele quiser. Então não há nenhum procedimento dentro do teu Active Directory ou qualquer outro software que você utilize na tua rede que iniba ou que proíba, né, na verdade, que o usuário consiga fazer a instalação de software na máquina dele por conta própria.
E aí o que acontece? O cara precisa de um Corel qualquer para fazer um trabalho lá. Precisa de um Photoshop. Ele vai lá no site da Adobe, baixa o trial. Ok, perfeito. O trial vai ficar instalado na máquina dele. O trial vai vencer. O trial vencido não é ilegal. Você pode ter na tua máquina um software com um trial vencido, isso é perfeitamente legal. Só que o que o usuário faz? Ele precisou fazer aquele material, ele precisa montar um relatório, precisa de uma imagem que ele tem que tratar. Putz, é só aquilo ali, aquela hora. O que vai acontecer? Ele vai lá, pesquisa um crack qualquer, desativa o trial, elimina o trial, transforma aquela licença em full, mas ele não tem licença comprada. Ninguém viu isso, ele fez lá rapidinho, escondido. E ele vai usar lá o Photoshop, ele fala rapidinho, é só para usar aqui, ninguém vai ver. Aí ele vai lá, usa o Photoshop dele, faz o que ele tem que fazer e esquece de desinstalar aquele Photoshop. Fica lá. No dia que tiver uma fiscalização na empresa, aquilo vai entrar. E não vai ser o funcionário que vai ser punido, vai ser a empresa. Então isso é uma coisa que tem que estar como prioridade para os gestores de TI, para quem cuida da administração de uma empresa, ter as restrições devidas dentro do ambiente da rede de vocês, para que não estejam expostos a esses riscos, ok? E aí vocês podem contar com a Infobase para consultoria nessa parte também de infraestrutura. A gente tem profissionais dentro do nosso corpo técnico habilitados para isso. Mas o principal isso tem que estar no foco de vocês, tá? E aí a gente está falando muito de regularidade, mas afinal de contas, qual é o risco de eu estar irregular? Ou seja, qual é o problema que isso pode trazer para a minha empresa, tá? Bom, o primeiro ponto é o seguinte. Você pode tomar uma multa de até 3.000 vezes o valor de cada software pirata. Então vamos supor que você esteja utilizando, que você tenha 20 licenças de Windows que você instalou nas suas máquinas, mas não legalizou. Então você tem 20 licenças, foi 20 que eu falei, né? Cada licença está em média aí, chutando pro alto, uns R$500. Então você teria que ter comprado R$10.000 em licença, tá? Se bater uma fiscalização e pegar isso, isso vezes 3.000. Simplesmente isso. Então, 10.000 vezes 3.000 dá só 30 milhões, ok? Só 30 milhões falha uma empresa. Ah, Eduardo, mas nunca vi acontecer isso e tal. Olha, 3.000 vezes é difícil realmente. Mas não precisa ser 3.000 vezes. Vamos fazer, era 10.000, né? 10 vezes. São 100.000 de multa. E esses 100.000 de multa não é multa assim, você paga a multa, tá licenciado. Não. Você paga a multa pelo tempo que você ficou irregular. É isso que o juiz calcula, geralmente, tá? E você ainda tem que correr atrás e comprar os R$10.000 de software, entendeu? Então, eu acho que o risco não vale a pena. Às vezes é melhor ter o trabalho de ficar ali, criar um procedimento, uma metodologia de compra, um trabalho de inventário, ficar monitorando, gastar um pouquinho mais e ter um contrato guarda-chuva para a empresa toda, ter certeza que bloquear os usuários, a instalação só fica por conta de alguém de TI, depois que autorizar, tem uma assinatura do diretor, porque aí você evita esse tipo de problema. E além do custo financeiro, tem as sanções civis e criminais, porque é considerado crime. E o fato é que pega desde o dono da empresa até o analista de TI. Então, se você está ali trabalhando com um software irregular, que você acredita, que você sabe que é irregular, e se de alguma forma a justiça conseguir comprovar isso, você vai estar passível de punição. Deixa eu só dar mute aqui, acho que alguém deixou o microfone aberto. Beleza, então vamos lá. E aí o mais importante, que é uma dúvida que muitos clientes conversam comigo, eu sempre que faço visita, eles têm essa dúvida, né? A gente não tem muita informação de como funciona o processo de fiscalização por parte dos fabricantes e por parte da ABS e da BSA. Primeiro assim, Peraí, tem uma dúvida do Marcos Tavares. Marcos Tavares está dizendo que é uma empresa de serviço de outsourcing de TI. A multa seria aplicada na minha empresa, correto? Mas meu cliente final também sofreria sanções? Qual a responsabilidade do meu cliente final?
Vamos lá, Marcos. Se você é um prestador de serviço, aí eu vou te falar como é que a Infobusiness age, tá? A Infobusiness, a gente presta serviço também. O que a gente faz em todos os nossos contratos é, a gente coloca uma cláusula de isenção de responsabilidade, ou seja, que a gente não atua, a gente não faz nenhum serviço com software que for detectado pela gente como sendo irregular e que não nos responsabilizamos pelo licenciamento de software. A empresa deve comprar o licenciamento de software com a gente ou com qualquer outra empresa. Se você está fazendo o serviço e sabe que é irregular, o seu cliente, se a justiça conseguir provar isso de alguma forma, o cliente e você vão ser punidos. Não sei se a multa seria aplicado para você. Pode ser que a multa caiba só. Aí eu não sou advogado, tá? Mas a multa caiba, no meu entendimento, talvez caiba mais ao cliente, né? Porque ele que está usufruindo do software. Mas você talvez pagaria sofreria sanções civis e criminais, né? E aí não sei se o juiz estipularia alguma coisa para você, tá? Bom, e aí como é que funciona a parte de fiscalização? Bom, ela é feita exclusivamente pela ABS e pela BSA. A Microsoft, eventualmente, de nada, Marcos. A Microsoft, eventualmente, ela vai entrar em Microsoft, Adobe, eventualmente eles vão entrar. Pode ser que a Microsoft entre em contato com o cliente, diga que tem uma denúncia e tal, mas na maioria das vezes é a ABS e a BSA. Quem são esses caras? A ABS é a Associação Brasileira de Empresas de Software. Vocês podem botar no Google lá. A maioria dessas informações estão no site deles. E a BSA é a Business Software Alliance. As duas são as únicas que estão homologadas pelos principais fabricantes de TI a fiscalizar com relação à regularidade de uso de software no Brasil, tá? Eles não fiscalizam só software, a parte de pirataria em outros níveis de pirataria eles também dão uma fiscalizada. Como é que eles chegam na sua empresa? Ou seja, como é que eles sabem que ou suspeitam que você está utilizando software pirata? Bom, aí tem como eu falei, os fabricantes passam pouca informação porque isso é um setor estratégico deles. Mas o que a gente consegue levantar é o seguinte: o primeiro ponto que eles levantam a suspeita é pelo BI do próprio fabricante. Então a Microsoft, eu vou falar do exemplo da Microsoft. A Microsoft tem parceria com os principais fabricantes de desktop do mundo. Então Dell, HP, Lenovo e outros são parceiros Microsoft. Então eles passam report de tudo que eles vendem de desktop, servidor, notebook e repassam essas informações para a Microsoft. Então quando você compra lá 50 desktops da Dell, em algum momento esse report de que você comprou 50 desktops da Dell vai para a Microsoft. E aí a maioria dos desktops da Dell vem com Windows, ok? Licenciado via OEM, que a gente vai falar já na frente como é que funciona. Bonitinho, tá licenciado. Só que aí a Microsoft, esse BI da Microsoft funciona um pouco como um pente fino da Receita. Ele vai começar a cruzar a informação. Então ele vai ver lá que, por exemplo, você comprou 50 desktops, mas você tem você já comprou o Windows Server há um tempo atrás e tem SQL Server comprado há um tempo atrás. Aí ela começa, opa, pera lá, como é que ele comprou 50 desktops, tem 6 meses, ele não comprou call da SQL, ele não comprou call de Windows Server, ele não comprou Office. É pouco provável que alguém não use o Office hoje, tá? Tem empresas que não usam, mas a maioria usa algum tipo de Office. E aí você já entra num status lá de suspeita, entendeu? E aí a equipe de antipirataria vai definir se vale a pena ou não fazer uma ligação. Aí vai fazer aquela ligação do tipo, olha, a gente queria fazer um SAM com vocês, fazer um inventário, e papapá. É legal até que vocês façam, porque ajuda também vocês a pegar alguma coisa que, se a Microsoft identificar alguma coisa, ela não vai sair punindo vocês, né? Isso é o que ela faz se a ABS ou a BSA, essas empresas detectarem alguma coisa nesse primeiro momento, onde eles têm uma suspeita, eles te dão um prazo para você legalizar, correr atrás e tal. Beleza? Então, o primeiro ponto onde eles levantam as suspeitas para fiscalização, a base de dados para fiscalização, é o próprio BI da Microsoft, da Adobe, de outros fabricantes. E o segundo ponto é a parte de denúncia, tá? E que está muito forte hoje no Brasil. Por quê? A ABS e a BSA se juntaram e lançaram um portal, que é esse que está na tela, chamado denunciepirataria.org.br.
É um site onde qualquer um pode entrar, fazer uma denúncia anônima, até de coisas que não tem cabimento, ou seja, ele não sabe se está pirata, se não está, ele só faz porque ele está com raiva da empresa. E é isso que tem acontecido, tem tido muitos falsos positivos, segundo o fabricante nos passa, a gente não tem acesso a essa informação. E então você tem aí, você está suscetível a um funcionário insatisfeito, a um ex-sócio, uma ex-mulher, sei lá, a qualquer, como é que se diz, fugiu a palavra agora, um concorrente, né? Então, são esses os meios que essas empresas conseguem levantar uma base de dados de empresas suspeitas e conseguem fazer a ação de antipirataria. E aí o que eu gosto de falar para os clientes, a gente tem falado agora, falando principalmente de Microsoft, tá? Os outros também, só que numa escala menor. A Microsoft está investindo muito esse ano em antipirataria. Segundo dados que ela levantou, no Brasil a gente ainda tem em torno de mais de 60% das empresas, não é de pessoa física, nem está entrando nessa conta, das empresas estão irregulares de alguma forma, ok? É um número muito alto em relação a outros países. Tá? Então ela está fazendo um investimento muito forte em equipe, em material humano, em treinamento, em software, em uma série de ferramentas para conseguir combater o uso irregular de software. Então esse ano vocês vão receber algum tipo de ligação da Microsoft ou da ABS, da BSA. Isso é fato. Antigamente a gente falava, em conversa com clientes, os clientes falavam assim, se um dia a ABS me achar aqui nos confins do Nordeste, clientes que estão pro Nordeste ou do interior do Rio de Janeiro, eu estou em algum lugar aqui que, a Microsoft não vai vir aqui, entendeu? Então, antigamente isso era até verdade. Era mais difícil, eles não tinham mão de obra, não tinham braço para chegar nesses lugares. Hoje o que a gente fala para os nossos clientes a questão não é mais se a Microsoft ou a ABS vai te achar. A questão é quando. Ou seja, eles vão em algum momento te fiscalizar. Tá? E aí eu gosto de usar como exemplo como era a Receita Federal alguns anos atrás, como era a parte de impostos no Brasil há uns anos atrás e como é hoje. Tá? Não estou falando do mérito do quanto a gente paga de imposto, que é um absurdo. Tá? Eu acredito que todos concordem com isso. Mas até pouco tempo atrás, a questão tributária no Brasil era muito simples de ser burlada. Então, o pessoal emitia nota fria, fazia aquelas notinhas de balcão no Boa Dica, um monte de gente ainda dá. Faz aquelas notas que você bota um carbono por baixo, o cara escreve, tira o carbono, muda o valor. E aí um monte de gente dava um beiço aí no imposto, não pagava imposto, pagava menos imposto. Tá? Recentemente o governo melhorou as ferramentas de fiscalização, lançou a nota fiscal eletrônica, criou esses métodos de BI aí para cruzar informação, começou a apertar, tanto que tem batido recorde de arrecadação, muito por conta da alta alíquota, também do aumento do consumo, que cresceu a classe média brasileira cresceu, mas também porque a fiscalização apertou muito. Então, e o correto é pagar imposto, né? A questão da quantidade, do valor, é outro assunto, mas o certo é todos pagarem imposto, senão a nação não cresce. E é a mesma coisa. Então, comparando, os próprios fabricantes estão aperfeiçoando o método de abordagem para esse tipo de assunto. Então, o cerco está se apertando. E a grande maioria dos nossos clientes, o que a gente percebe é que não há uma questão de má fé para ilegalidade. O que há é um descuido, talvez uma falta de conhecimento, talvez uma falta de foco, porque você está focado muito em, por exemplo, implantação do teu ERP, porque é um sistema prioritário para a tua empresa, que tem mais a ver com o teu core business, porque vai cuidar lá da tua produção, vai cuidar da tua parte de vendas, e você meio que deixa de lado os assuntos relacionados ao licenciamento de Office, de Windows, isso é terceiro, né? Porque a empresa vai continuar funcionando, não importa se tem a licença ou não. E o que a gente vê é mais isso. Não é o cara que vai lá e compra o CDzinho pirata. É o cara que compra a licença errada, que às vezes até compra o certo. E aí entra também no escopo da apresentação. Gasta mais do que devia. Vai estar licenciado, mas pagou uma fortuna. Ou então casos até diferentes, que a gente já pegou. Quando eu falo já pegou, é quando o cliente, obviamente, né, pede ajuda pra gente. A gente faz um trabalho de inventário junto com ele. O cliente tem mais licenças que ele precisaria ter. E está jogando dinheiro no lixo. Comprando coisas que não precisava. Tá? Então, assim, isso é que vocês têm que ter em mente e tentar combater.
E aí, como é que se protege com relação a tudo isso que eu já falei até aqui? O primeiro ponto é, deem preferência a ter um contrato de volume com a Microsoft. A gente tem vários clientes que fazem a comparação, por exemplo, do Office Home and Business com o Office Standard comprado num contrato Open. Quem conhece um pouquinho do licenciamento da Microsoft vai entender o que eu estou falando. O Office Home Business é vendido em caixinha. É uma licença muito parecida com o Office Standard. Tem praticamente igual. Só que o preço do, sei lá, o preço do Office Home Business é R$400, do Office Standard 500 e pouco. E aí acho que uns 600 talvez, no máximo. E aí o cliente prefere, vou comprar o Home Business. Só que o Home Business não é contrato de volume, não é, a Microsoft não tem ciência da sua compra. Quando você compra, ela não sabe que você comprou, tá? Então ela não tem como depois, se você precisar de licenças de serial number novo, porque você perdeu, ela não consegue te dar, que ela não sabe. Aí entra o mesmo conceito da venda da impressora. E aí o que acontece? O cara compra 100 caixinhas daquela, ele tem que guardar todas as notas fiscais, se ele fez mais de uma compra, todas as mídias, todos os números de série, saber o que instalou aonde. Então no final o custo da operação fica muito maior. O custo da operação fica muito maior. Diferente de um licenciamento Open, que eu tenho um site da Microsoft, eu compro 100 licenças de Office, eu tenho um número de série para fazer a instalação nas 100 licenças. Se eu perder o número de série, eu vou lá no site da Microsoft, acesso e baixo, pego o número de novo, baixo o software quantas vezes quiser, faço backup nas mídias, copio as mídias, não tem problema nenhum. Então, quando você tem um contrato guarda-chuva, vamos dizer assim, você tem uma fiscalização, é mole de resolver. Você vai no site da Microsoft, puxa o extrato do que você tem comprado, faz um inventáriozinho na sua rede, detecta o que tem, cola um no outro, cruza as informações e entrega para fiscalização. E o inventário você faz em menos de um dia, que a gente tem uma ferramenta que a gente indica que é muito simples de usar. E junto com isso você tem um contrato de volume, acabou. Tá? E a terceira coisa que a gente indica para os clientes, para que vocês se protejam, implementem uma política de SAN na empresa de vocês. Se vocês botarem no Google, coloquem SAN e depois botem Microsoft. SAN é uma metodologia de gerenciamento de software, de ativos de software, desenvolvida pela Microsoft, tá? Que gerencia desde a descoberta das licenças que você já tem, até identificar o que efetivamente está licenciado, qual é o gap aí que você tem de licenciamento entre o que você comprou e o que tem instalado, e definir uma metodologia de compra, um processo de compra de licença. Então, como é que teus usuários vão solicitar, para quem vão solicitar, como é que é essa solicitação, qual é o workflow dessa solicitação, para quem vai essa aprovação, o cliente aprova, volta para alguém para poder botar o pedido, como é que você homologa um fornecedor de licenciamento, entendeu? E isso é um procedimento. Talvez ele não se encaixe 100% em todas as empresas, porque ele foi feito pensando de uma forma generalizada. Mas aí você também, de novo, pode contar com a Infobusiness para adaptar isso aí para a tua realidade, ok? A gente pode te dar uma consultoria em SAN. Eu acabei falando já o que é SAN. Agora vamos entrar no assunto de licenciamento. Tá? Vamos falar especificamente agora de Microsoft. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Quiser perguntar, coloque aí no bate-papo. Posso prosseguir? Ninguém tem dúvida? Ninguém botou nada. Acredito que não tenham dúvidas. Beleza. Todo mundo me ouvindo legal, né? Que eu saí falando aqui, metralhando. Beleza. Então vamos seguir em frente. Como comprar a Microsoft? Bom, nós temos 3 formas basicamente de se comprar softwares da Microsoft. A primeira forma é através da caixinha, que é o que a gente chama de FPP. A segunda forma é quando eu compro um hardware da HP, por exemplo, e ele já vem instalado com a licença do Windows. Isso a gente chama de OEM, que são contratos que a Microsoft faz diretamente com os fabricantes de hardware para que eles entreguem o hardware já com uma licença instalada. E eles compram no volume com um preço muito baixo. E por fim a gente tem os contratos de volume, que são na compra no mínimo de 5 licenças
para cima e exclusivamente para empresas, não pode ser comprado por pessoa física. Dentro de contratos de volume, nós temos Open, Open Value, Open Value Subscription, Select e Enterprise Agreement. Dentro do escopo do nosso evento aqui, da nossa reunião, a gente vai se basear somente no Open Value e Open Value Subscription. Por quê? Porque os dois contratos seguintes são para compras acima de 200, 250 licenças. Tá? E exigem padronização do parque todo. Principalmente o EA, né? No caso Select, a compra é modalidade um pouquinho diferente. E são compras para empresas médias para grandes, que não é o foco da nossa apresentação. Ok? Geralmente quem tem esses contratos são empresas, apesar de ser compra para mais de 250, mas eu tenho cliente com 600 máquinas que compra Open. Ok? O foco acaba sendo clientes com 1000 máquinas, entendeu? Porque o cara precisa padronizar, precisa ter um atendimento diferenciado, precisa ter algumas questõezinhas diferenciadas. Então a gente vai se ater somente, no caso de contrato de volume, no Open Business, Open Value e Open Value Subscription. Bom, vamos começar falando sobre a caixinha. Então, quando você compra uma caixa ou uma licença FPP, cada caixa é igual a uma licença, tá? Aí pode ter cliente que vai falar assim: ah, mas eu vi uma promoção do Office Home and Business, que quando eu comprava um Office Home and Business eu tinha 2 licenças. Não era bem assim. Teve até um cliente que brigou com a gente sobre isso, porque ele viu num concorrente escrito de uma forma errada, e depois a gente mandou um material da Microsoft comprovando, e acho que ele ficou bravo que a gente provou para ele que ele não tava, que a informação que ele tinha não era correta. O que acontece é que no Home and Business a Microsoft dá direito de instalar 2 licenças sim, mas para o mesmo usuário. Então só vale se você instalar assim na máquina da sua casa e na máquina da sua empresa. Na sua empresa você tem um notebook e um desktop, mas o mesmo usuário utiliza. Aí você pode reinstalar mesmo serial number em outra máquina. Mas se forem usuários distintos, não pode. Obrigatoriamente, para comprovar o licenciamento da caixinha, você tem que guardar o material que você recebe, né? Que eu falei ali a mídia, mas na verdade é o material que você recebe. Então você tem lá o manual, serial number e tal, você tem que guardar esse material. E a nota fiscal. E aí que é o ponto. A gente acabou de vender um contrato para um cliente. Eu não falo os nomes do cliente porque é antiético, né? Mas é um contrato grande que a gente vendeu para uma indústria. E eles tiveram que comprar algumas licenças, porque no processo de descoberta, né, do que tinha licenciado versus o que ele precisava, ele identificou algumas licenças que ele tinha certeza absoluta que ele tinha comprado de Windows. Comprou o Windows FPP, mas não achou a nota. Eram coisas antigas. Eram compras antigas. Então, perdeu a licença. Teve que comprar como se fosse uma licença nova. Ok? Se ele tivesse tido uma fiscalização nesse meio tempo, aí entra de novo a questão. Não é má fé. É porque são processos de compra que eles foram conduzidos de forma errada. Por desconhecimento do cliente. Por ele não ter uma revenda dando suporte. Ele comprou com o licenciamento por FPP, e aí ele não guardou nota. Então, assim, se tivesse uma fiscalização, ele ia ser considerado irregular, né? E ia estar passível das penalidades que a gente expôs até agora. No FPP, eu não tenho pagamento diferenciado, tá? Rafael, a cópia da nota, como no Brasil cópia não serve para nada, a não ser que seja autenticada, eu não sei se numa fiscalização ela aceitaria a cópia, tá? Eu não tenho certeza. É um risco que você vai correr se você for trabalhar assim. Sinceramente, eu não sei te dizer, tá? Eu acredito que, como no Brasil tudo, quando se fala de cópia, você tem que ser cópia autenticada, né? E algumas vezes nem cópia autenticada serve, então eu acredito que não. Mas não tenho certeza. Sobre isso eu não tenho certeza, porque é uma exceção. O FPP ele não tem pagamento diferenciado. Não há possibilidade de pagamento diferenciado, tá? Então assim, como diz aquele ditado, dinheiro na mão, calcinha no chão. Então, eu te passo o preço, você concorda com o preço, eu te emito a nota, entrego o produto, você me paga o boleto, tá? Não tem parcelamento, não tem pagamento diferenciado, não tem nada. E não tem nenhum tipo de suporte da Microsoft.
Aí assim, né? Quando eu falo não tem suporte da Microsoft, não é que se você ligar para lá e precisar de uma ajuda, a Microsoft não vai dar, não é isso. No caso do FPP, em termos de suporte técnico, tem. O que eu quero dizer é o seguinte: perdi a licença, a chave de instalação do meu Windows. Liga para a Microsoft. A Microsoft, desculpa, mas eu não tenho como essa fase te ajudar nisso. Entendeu? Quando você tem um contrato de volume, um open para cima, você vai no site e pega. A Microsoft tem ciência que você tem aquela licença, tá? No FPP não tem como. Cara, ainda tem gente entrando na reunião. Bom, já no OIM, vai. O OIM é uma licença, como eu falei, que vem pré-instalado pelo fornecedor do hardware. Um detalhe que é importantíssimo e obrigatoriamente morre com a máquina, tá? A licença morre com a máquina. Então, se aquela máquina for pro lixo por algum motivo, a licença vai junto. Só é válido o licenciamento OEM se ela tivesse etiquetinha colada aí do lado. É uma etiqueta parecida com essa. Eu peguei uma foto que é meio antiga, mas é uma etiqueta parecida com essa, tá? Então, se essa etiqueta estiver colada do lado da máquina, não tiver rasura, não tiver rasgo, estiver completamente fácil de identificar ali o Product Key e o que é qual o produto que está licenciado, o nome do produto, né? No caso ali é muito velho, que é XP. Bater uma fiscalização, ele vai olhar a nota fiscal e vai olhar isso aí. Se você comprou junto com a máquina e tem essa etiqueta do lado, está legalizado. Beleza? Também não tem pagamento diferenciado e não tem suporte da Microsoft. Esse efetivamente não tem suporte da Microsoft, tá? Nem suporte técnico, nem comercial. Você tem que procurar o suporte com quem te vendeu o software. Então, sugestão, Thiago. Cola uma etiqueta, um tipo um durex, né, alguma coisa, ou plastifica em cima para proteger, porque se desgastar, perdeu a licença. Não, não tem como. Eu pelo menos conheço, não tem como. Assim, pela chave, talvez, né? Pela chave dá pra ver, tá? O que acontece é que aquela chave ela ativa, acho que no máximo 5 vezes a chave de OEM. Mas dá pra você ligar na Microsoft e falar que você tá, que teu hardware aconteceu alguma coisa, você acaba conseguindo ativar. O problema é o seguinte: tem certos detalhes de licenciamento que eu, como revenda, tenho que falar o que efetivamente acontece. Na teoria. Na prática, pode acontecer um pouco diferente, ok? Mas a gente tem que respeitar o que está na teoria. E o que manda o licenciamento da Microsoft ele permite 5 reinstalações e tem que ter essa etiqueta do lado, morre com a máquina e está vinculado à máquina que emitiu a nota. Ok? Então você comprou uma máquina, ela já vem com licenciamento, está vinculado a essa máquina. Um detalhe que é importante é a melhor forma de você licenciar o Windows 8, o Windows 7, né? O Windows Client, vamos dizer assim, o Windows que vem instalado no teu desktop, é nessa licença aí. É a forma mais barata e a forma indicada pela Microsoft, ok? Vocês já compraram uma máquina com o Windows atrelado. Aí, agora, existe uma maneira de você desatrelar essa licença da máquina, tá? Mas tem que ser em até 90 dias depois da compra da máquina. Então vamos supor, você comprou com a InfoBusiness 50 máquinas da HP ou da Lenovo com o Windows 8 instalado. Você quer ter a possibilidade de desatrelar essa licença da máquina. Se essa máquina queimar, tu quer mover essa licença para uma outra máquina. Como é que você faz? Compra o Software Assurance. Software Assurance vai custar aí 30% do valor da licença e você adiciona no teu contrato OEM. E aí não vai vincular mais a máquina enquanto o contrato com o Software Assurance estiver ativado, tá? São os Jedaias. Não sei se pronunciei o nome certo. Jedaias ou Jedaias. Desculpa se eu falar errado. Jedaias, ok, ótimo. O licenciamento OEM ele está atrelado ao processador, se eu não me engano, e placa-mãe, tá? Então, assim, mudar HD, acho que não tem problema, mudar memória, tá? Mas se você mudar processador e placa-mãe, ele não vai ativar. Ok, então vamos evoluir.
E deixa eu aqui botar um pessoal que está tentando entrar aqui. E como comprar licenciamento por volume? Como é que funciona? Contratos de licenciamento, eles são vinculados à empresa e não à máquina, tá? Sempre vinculado à empresa. Você pode, dependendo do contrato que você está comprando, você pode parcelar em até 3 anos. Você tem opções de licenciamento perpétuo ou não. Você vai ter um canal de suporte direto com a Microsoft. Dependendo do nível de contrato que você tiver, se você tiver adicionado Software Assurance, você vai ter suporte com um engenheiro de mais alto nível da Microsoft. Então, você vai ter direito lá a um X número de chamados. Aí quando dá aquele problema assim que ninguém resolve, nem profissional certificado, você abre esse chamado para esse engenheiro da Microsoft, que a hora dele custa R$1.000, entendeu? Então, eles vendem até esse serviço, só que é caro. Quem tem contrato de licenciamento de volume tem direito. E tem outros benefícios que a gente vai falar mais. E quais são os tipos de contrato que nós temos hoje? Primeiro é o Open Business, que é um contrato transacional. O que significa isso? Ele é baseado em transações de negócio, tá? Não tem relacionamento. Você me dá o que você quer cotar, comprar, eu te dou o preço, você me paga, eu te entrego. Com o contrato Open Business, você tem direito a downgrade, ou seja, toda licença que você comprar, você pode voltar a várias versões anteriores. Então, se você comprar um Windows 8 hoje, dentro do contrato Open Business, você pode voltar para o Windows 7, o Windows Vista, o Windows XP. Acho que até o Windows 98 acha lá ainda. Ok? Você tem a opção de adicionar o Software Assurance, que a gente vai falar já já o que é. Mas explicando rapidamente, é uma série de benefícios que você atrela ao teu contrato de licenciamento, como suporte diferenciado, treinamento, ferramentas de deployment e uma série de outras coisas. Você tem um gerenciamento de todo o teu contrato pelo portal VLSC, que é o Volume License Software Center, eu acho que seria o que significa esse acrônimo aí. Tá? Então você vai lá, preciso de uma chave, acessa lá. Preciso baixar uma licença que eu comprei, acessa lá. Preciso saber exatamente o que eu comprei até hoje para essa empresa, você vai ter lá todo o histórico de compra. E o licenciamento é perpétuo. A licença, o direito de uso é seu enquanto você estiver com ele. Ok? O contrato tem validade de 2 anos. Então, se você adicionar um Software Assurance, depois de 2 anos, se você quiser continuar tendo os benefícios do Software Assurance, você tem que renovar. E o Open Value ou Open Value Subscription, por isso o OVS, que é uma opção um ou outro, é um contrato relacional. Então você mantém um contrato de 3 anos no mínimo com a Microsoft. A Microsoft dá uma série de benefícios a mais que no Open Business não dá, que são benefícios que são características do SA. Você vai ter direito a downgrade e upgrade, ou seja, se lançou uma versão nova enquanto você tem um contrato de licenciamento ativo, você pode usar a versão nova sem nenhum custo a mais para isso. O gerenciamento também é feito pelo portal. Você tem direito de tem opção de ser um licenciamento perpétuo ou não ser um licenciamento perpétuo. E quando você opta por fazer uma padronização para toda a empresa, ou seja, comprar a licença para toda a empresa de uma vez, você tem um belo de um desconto, que no Open não tem. Bom, e o que é Software Assurance, afinal de contas? Né? São benefícios de treinamento, suporte, gerenciamento, instalação, que são adicionados ao seu contrato de licenciamento. E aí o Thiago pergunta de quanto é o desconto. Você quer dizer, provavelmente, do desconto que eu disse da questão da padronização. Olha, eu não sei te dizer agora de cabeça, tá? Mas deve ser um desconto aí, eu estou chutando, que gira em torno de 15% a 20%. Tá? Vai depender do contrato, vai depender do volume, depende de alguns fatores. E o que está incluso no Software Assurance? Então você tem um suporte diferenciado, que é aquele engenheiro fodástico que eu falei agora, suporte 24/7. Você tem, além disso, suporte web full time, e esse não tem limite. Você recebe vouchers de treinamento para em centros autorizados da Microsoft tirar a tua certificação. Você tem acesso a ferramentas de e-learning, onde você pode, ao invés de ir no centro, fazer esse treinamento internamente, ok? Você tem acesso à ferramenta do TechNet, que você vai ter uma assinatura do TechNet,
onde você vai conseguir ter acesso a todos os softwares comerciais, né, da Microsoft para fazer laboratório, sem pagar nada por isso. E essa assinatura custa acho que mais de R$ 1.000. Você vai ter acesso a isso, vai instalar quantas vezes quiser, SQL, Exchange, SharePoint, Windows Server, qualquer software comercial da Microsoft vai estar incluso lá. Você vai ter acesso a ferramentas de deploy, se você tiver, que vão facilitar teu dia a dia para implantação de Windows, manutenção de Windows. Outro ponto que é muito interessante, às vezes você economiza muito adicionando software assurance. Sai mais barato pagar o software assurance do que comprar a quantidade de servidores que você precisaria com as licenças para disaster recovery. Por quê? Tem clientes que fazem cenários de disaster recovery, que são cenários seguintes: eu tenho um servidor aqui no Rio e eu vou manter um outro servidor em São Paulo como backup, né? E aí eu vou ter, por exemplo, no Windows Server 2012 eu tenho um recurso novo chamado réplica, que ele fica replicando para o servidor lá de São Paulo. Só que o servidor de São Paulo não está em produção, ele está só ligado, mas ele não está prestando serviço para ninguém, só está recebendo os dados lá copiados da réplica, ok? O que acontece usando a réplica do Windows Server 2012? Se o serviço aqui no servidor do Rio cair, automaticamente redireciona o acesso para São Paulo. E aí você teria nesse cenário que comprar 2 licenças do Windows Server 2012 num contrato sem Software Assurance. Com Software Assurance, você compraria só uma. A outra você ganha, porque é Disaster Recovery, entendeu? Aí o Fabrício pergunta pra gente qual é o número mínimo para contratar SA. O número mínimo do contrato, que são 5 licenças. Comprou 5 licenças, você pode habilitar um contrato, pode comprar Software Assurance. Você tem direito ao Windows Enterprise. Então, só o Windows Enterprise só está disponível para clientes que tenham o Software Assurance. E aí o Windows Enterprise tem recurso de Branch Cache, de Direct Access, que é uma solução de VPN da Microsoft, que você não precisa contratar VPN de ninguém. E tem alguns outros recursos que vocês podem colocar no Google Windows Enterprise, vocês vão ler quais são, não é o escopo do treinamento agora, mas são recursos corporativos que a gente até está para fazer um laboratório há algum tempo. Em breve a gente deve fazer para mostrar. Você vai ter acesso ao MDOP, que é uma suíte de aplicativos para virtualização de desktop, virtualização de sessão, virtualização de aplicativo, manutenção de desktop, uma série de coisas que vai praticamente de graça para você num Software Assurance. Você vai ter direito ao upgrade, que eu já falei, e vai ter direito a acesso a uma ferramenta na nuvem chamada System Center Advisor, que é uma ferramenta de monitoramento de servidores Microsoft. Uma ferramenta muito legal. Ela monitora o teu servidor e ela identifica não conformidades. Então, por exemplo, está faltando lá um KB que tem que instalar, porque se não tiver esse KB vai dar um problema qualquer daqui para frente em tanto tempo. Ela aponta isso para você e te orienta como fazer a instalação desse KB. Sim, quando seu contrato estiver válido, Emerson, você pode adicionando mais licenças com mais Software Assurance. E aí quando tiver o contrato acabando é só renovar tudo de novo. E aí para renovar só compra o Software Assurance, não paga a licença de novo. E aí é uma forma inteligente de comprar licença, porque ao invés de você ficar comprando licença toda vez que sai uma versão nova, você só renova o Software Assurance, que no máximo dá de 30% a 40% do valor da licença original. Tá? A possibilidade de inclusão, será feito um novo contrato. Se o contrato... Assim, eu só consigo vender Software Assurance, no caso do Open Business, para até 90 dias depois da compra do contrato. Depois que você passou esses 90 dias, só em licenças novas. Tá? Então, só quando você for recomprar. Por isso que tem que estar atento na hora que for comprar a licença. E aqui a gente vai dar alguns exemplos sobre como comprar com inteligência. Então vamos falar de cenário de virtualização com Windows Server 2012. Aqui eu não estou falando do cenário de virtualização com Hyper-V, tá? Eu estou dizendo o seguinte, independente do hypervisor que você utilize, seja VMware, seja Citrix, seja o Hyper-V da Microsoft. Quando você compra o Windows Server 2012 Standard, você tem direito para licença para até 2 máquinas virtuais. Então, a cada licença de um Windows Server Standard, você licencia 2 máquinas virtuais. Você tem direito de downgrade para as versões Standard ou Enterprise de 2008. E cada licença licencia um servidor com até 2 processadores físicos. Ok? No Data Center, eu já tenho
Cada licença de data center, ela licencia o host e infinitas máquinas virtuais. Eu tenho direito de downgrade para o Standard, Enterprise ou para a versão data center do 2008. E também é uma licença para até 2 processadores. Meu servidor tem 4 processadores, 2 licenças. E aí, quando eu falo de comprar com inteligência, vamos partir agora para os exemplos práticos. Então, dentro desse ambiente, vamos supor um cenário de virtualização onde eu tenha 2 hosts com 20 máquinas virtuais que estão flutuando nesses 2 hosts aí, uma nuvenzinha privada. Se eu fosse licenciar usando o Windows Server Standard, eu gastaria $10.500 dentro do contrato Open. Isso aqui é preço real, tá, gente? É óbvio que é um preço com uma margem maior, que se você for negociar com a Infobusiness vai conseguir um desconto melhor, mas é um cenário aí factível, tá? Então, eu vou precisar comprar 10 licenças, porque cada licença licencia 2 máquinas virtuais. Então, divide por 2 os 20, lá vai dar 10. Beleza? Se eu comprar 2 licenças de data center, eu licencio todas as 20 máquinas e ainda vou poder colocar mais máquina virtual sem adicionar mais nada no meu custo. E vou pagar só mais $1.000 nessa licença. Mas se por acaso meu ambiente subir para 30 máquinas virtuais, se eu for continuar comprando standard, eu vou gastar... eu esqueci só de mudar aqui, são 15 licenças ao invés de 10, tá? Tá errado. Eu vou ter gasto $15.800. Em contrapartida, o data center continua com $11.500. Tá vendo como quando você começa a olhar o teu cenário com paciência, contar com uma revenda, entender o conceito de licenciamento, os softwares, entendeu? É isso que a gente tenta fazer com os clientes. Às vezes os clientes procuram a gente e falam: Eduardo, eu quero comprar 4 Windows Server Standard. E às vezes não aceita muito a gente... Não é que não aceita, aceitar os clientes sempre aceitam. Mas acham estranho quando a gente começa a perguntar muito, né? Pô, mas pra que você quer saber? Já tá simples o negócio, eu quero 4 Windows Server Standard. Não, mas eu quero entender o teu cenário. Porque como a gente está direto com o fabricante, recebe treinamento, um monte de coisa, às vezes eu consigo um caminhozinho aqui que sai um pouquinho mais barato para você, né? Então, aqui a gente conseguiria economizar, por exemplo, usando o data center. E a maioria das pessoas tem preconceito com o data center porque acham caro. Tá? Então é caro, não existe caro barato, existe o cenário correto, né? Então vamos fazer um outro exemplo agora. Uma empresa precisa comprar 50 Office Pro. Ainda tem um detalhe. Se você tiver... não, mas só, olha só, o Carlos. Esse cenário aqui anterior, eu estou simulando o seguinte. Que você vai ter uma nuvem privada, tá? Então você tem 2 hosts, de repente tem um storage no meio. Eu não entrei em detalhes técnicos. E essas 30 máquinas vão ficar flutuando, tá? Então não é um cenário de réplica, de disaster recovery. É um cenário de ambiente de produção. Tem 2 hosts que vão... É um cluster. Ele vai compartilhar processamento entre eles. Então, nesse caso, tem que ter 2. Cada host tem que ter o seu licenciamento, tá? Não tem jeito. Agora, se fosse um ambiente de réplica, por exemplo, eu tenho 30 máquinas virtuais que vão estar fixadas num host A. Ela não vai flutuar para o host B. Eu não tenho um ambiente de cluster. Eu tenho um ambiente fixo com 30 máquinas no host A. O host B... É só um backup. Se o host A cair, o réplica do Windows Server 2012, do Hyper-V, na verdade, Hyper-V Server 2012, vai replicar essas máquinas para o host B. Tá? E aí, então, eu corto esse licenciamento aqui pela metade, porque eu preciso só de uma licença. Porque se eu adiciono Software Assurance, eu tenho direito a uma licença de backup. Aí, nesse cenário que o Carlos falou, é óbvio, é excelente. Sai muito mais barato o data center. Beleza? Vamos evoluir. Então, voltando aqui no Office Pro. Eu tenho uma empresa que tem necessidade de 50 Office Pro. Se eu comprar no contrato Open, eu vou gastar $30.200. Se eu comprar o Office 365 Plano M, que acabou de lançar e vai estar disponível no contrato Open, no contrato Open, a partir de dia 16 de abril, tá? Eu tenho uma modalidade de Office 365, não sei se vocês conhecem o Office 365, que vem com Exchange, Link, SharePoint e Office Pro por $15 usuário mês.
o que daria para 50 contas $9.000 por ano, tá? E aí, ó, olha a diferença gritante de caixa, tá? Aqui no Office Pro Plus, no Open, eu só tenho Office, não tem serviço de e-mail, eu tenho que ainda pagar o serviço de e-mail por fora, por mais barato que seja, eu vou ter que pagar por fora. Geralmente um serviço de e-mail ruim. E vou gastar logo na lata $30.000, que é, pô, $30.000 são mais de 60 mil reais, é caro para a maioria das pequenas e médias empresas. No Office 365M não, eu pago $9.000 por ano. E tem acesso, além do Office Pro, eu tenho acesso ao Exchange, o Link, a SharePoint. Cara, sensacional, né? Aí você fala, mas isso aqui eu pago todo ano. Beleza, você paga todo ano. Então, 9.000 vezes 6 vai dar $54.000. Em 6 anos eu gasto $54.000 com o Office 365. Ah, Eduardo, saiu mais caro que o Office Pro. Não saiu mais caro não. Porque em 6 anos há uma grande possibilidade de que você tenha que usar uma versão nova do Office. Você vai usar o Office 2015. No último ano, no sexto ano, está lançando o Office 2015, então a empresa vai atualizar. Aí você vai ter que comprar tudo de novo. E aí vai gastar $60.000 e 400 mil. $60.400, sem contar os serviços adicionais, que não tem, né? Então, isso aí é matador. É matador. Esse plano que a Microsoft lançou agora é matador. E ninguém sabe disso. Foi lançado recentemente. Aí muita gente, mas eu não quero Office Pro. Eu consigo economizar com o cliente usando o Office Standard. Ok, vamos fazer com o Office Standard. Vai sair 22.150. Ainda vale muito a pena usar o Office Pro no plano do Office 365M, com um monte de serviço ativo. E aí tem um detalhe que muita gente não se pega. Mas isso aqui é serviço. O Office 365 é serviço, não é compra de produto. E aí o que acontece? Não entra lá na tua contabilidade como imobilizado, né? Então você pode usar, entra como despesa, e aí despesa você desconta lá depois do imposto de renda, faz uma, no final vai sair mais barato ainda que isso aqui, dependendo se a tua empresa for lucro real. E sim, o que o Thiago está falando é verdade. Então o Office 365, o M já usa o Exchange 2013, o SharePoint 2013, o Link Server 2013. E tem os recursos de Firewall já embutidos em antivírus. A gente vai ter uma apresentação que é uma semana ou duas sobre esse plano de Office 365. Vocês vão receber um informativo e a gente vai detalhar sobre os recursos deles. É uma ferramenta excelente, matadora. Ninguém mais vai ter dor de cabeça com o e-mail da Local Web. Aqui é um outro cenário. SQL serve para 50 usuários, faltou um S ali. E um server com um processador 6 core. Se eu licenciar esse servidor por call, ou seja, uma call para cada usuário, eu vou gastar $13.500. Se eu licenciar esse servidor por core, que é uma outra modalidade de licenciamento do SQL Server, eu vou gastar $12.800. Poxa, só que no SQL Server por core eu posso colocar infinitos usuários. É quanto meu servidor suportar. E eu vou continuar pagando os $12.800 ali. Se eu quiser baratear ainda mais, eu posso fazer um estudo e ver se de repente um servidor quad-core não suportaria o meu ambiente de SQL Server. Se eu descobrir que suporta, meu custo vai cair para $8.600. Então é isso que eu quero mostrar com vocês, com essas brincadeirinhas, para a gente ver que dá para licenciar mais barato. É só a gente se debruçar sobre a necessidade de cada um individualmente e entender como é que a gente vai fazer essa composição. E agora a gente vai brincar um pouquinho mais. Vamos fazer para terminar uma brincadeirinha. Supondo uma empresa que precisa de 50 funcionários, licença para 50 funcionários, que precisam de Office Standard e ainda vão utilizar um RP baseado no banco de dados SQL Server. Eles também vão precisar licenciar um Windows Server com as calls, né, para acesso aos funcionários. Então, como fica isso? No contrato Open com Software Assurance, você vai ter um custo inicial de $51.921. Então, você vai lá e tem que comprar isso. Tum. E considerando que você tem Software Assurance, depois de 2 anos você renova, mais 2 anos depois você renova. Então, o custo estimado em 6 anos, você vai gastar aí mais ou menos, chutando, uns $83.000. Tá? No Open Value, você vai gastar... você vai ter um custo dividido por 3, aquele valor, tá?
Só esqueci desse detalhe. Você vai ter um custo aí anual. Cadê? Um custo anual de, vamos lá, 81.615 dividido por 3, 27 mil dólares por ano, tá? Porque o contrato Open Value parcela sempre em 3 anos, 3 parcelas anuais. Então você vai lá no primeiro ano 27 mil dólares e 200, no outro ano 27 mil dólares e 200, no terceiro ano 27 mil dólares e 200. E aí a partir no quarto ano você só renova o Assurance, tá? E aí de novo, o Assurance no quarto ano, mais Assurance no quinto ano, mais Assurance no sexto ano. No total, em 6 anos, você vai gastar uns 119 mil. Poxa, Eduardo, mas ele é mais caro. É mais caro, sai mais caro. Por quê? Porque ele tem uma série de benefícios que o Open não vai te dar. Então, aqueles benefícios de software assurance que eu falei, eles só são todos eles são para o Open Value. Só no Open com SA tem menos alguns daqueles benefícios não estão disponíveis. E também você está tendo a opção de flexibilizar teu caixa. Então, é igual você vai fazer um financiamento. Quem já fez financiamento de carro aqui, acho que alguns já fizeram. Se você olhar o valor final que você financia, você cai para trás. Né? Aqui ainda é mais barato, que não dobra. Mas o que a Microsoft faz é, ela, além de te dar mais benefícios, ela te flexibiliza o pagamento. Então, para empresas que têm dificuldade de caixa, que precisam se legalizar, precisam correr atrás, o Open Value é uma poderosa ferramenta. E o Open Value Subscription seria uma excelente opção. Ele é uma solução de subscrição, ou seja, como se fosse um aluguel. A licença não é sua, não é perpétua. Você vai pagar, vai ter um custo anual de 18 mil dólares, 19 mil dólares, né? 18.806. Em 6 anos você vai ter gasto 112.838. E ele entra como despesa na sua contabilidade, diferente do Open Value e do Open, que é compra. Entrando como despesa, se tua empresa for lucro real, aí você tem que conversar com o pessoal do fiscal, contabilidade. Você pode fazer uma engenharia fiscal completamente legal, que isso vai estar entrando como despesa, compensa no que você vai pagar no imposto de renda. Então, no final, às vezes, o valor dele sai mais barato que o Open com SA. Depende do teu passivo fiscal, depende de como você faz a engenharia fiscal. Agora, vamos supor que... Vamos botar o Office 365 nesse bolo aí, vamos? Como é que fica com o Office 365? Então, com o Office 365, no Open com SA, olha como cai. Eu vou ter um gasto inicial. Eu vou botar exatamente, eu vou ter a disponibilidade os mesmos serviços, com a adição do Exchange, do SharePoint, do Link, pagando 26 mil dólares. Poxa, vou até voltar aqui. Antes era 51 mil dólares. Eu caí pela metade praticamente. Ok? Em 6 anos eu vou gastar 81.156 dólares. No Open Value já não ficou interessante. Tá vendo como é importante esse cenário? Ficou mais caro se eu usar o Office 365. Não valeu a pena. E no Open Value Subscription saiu um pouco mais barato também. Não caiu muito, mas saiu um pouco mais barato. Se fosse uma consultoria, se eu estivesse prestando uma consultoria para uma empresa, eu sugeriria fortemente que a empresa usasse o Open com SA com o Office 365M. Então, seria uma solução excelente para esse cliente. Então, é isso que a Infobusiness faz, o que a gente faz é exatamente isso, está fazendo cenário, replicando, entendendo o cenário de cada cliente, entendendo as suas necessidades e tentando encontrar a forma que ele consiga pagar menos, principalmente a primeira compra, porque a gente entende que os clientes hoje têm dificuldade de caixa, tá? E conseguir com isso economizar aí uma grana e já ter o recurso que ele precisa imediatamente. Bom, pessoal, era só isso, a apresentação que a gente queria fazer. Era passar para vocês um pouquinho sobre como que vocês podem usar uma abordagem diferente nas suas empresas. Eu vejo que alguns aqui vêm pelo Cooper-ATI, então são revendas, enfim, são empresas prestadoras de serviço. Se vocês quiserem contar com a Infobusiness com parceria, se vocês não tiverem contrato com nenhum distribuidor, com a Microsoft, quiserem usar a Infobusiness para atender seus clientes, podem usar. Eu queria agora que vocês... Eu vou tentar liberar aqui o microfone. Se não quiserem falar no microfone, quiserem falar no tecladinho, podem falar. Deixa eu só ver como é que eu libero o microfone de vocês.
Espera aí. Vamos lá, vou liberando aqui o microfone de um desativar mudo. Vamos lá. Quiser falando, tô liberando aí o microfone de todo mundo. Que eu não tô achando aqui onde libera de todo mundo de uma vez. Não, Jedaias não tem licenciamento por core no SQL Server não. No Windows Server. No Windows Server, aí quem quiser aproveita aí para ouvir esse finalzinho. O Windows Server é porque eu não quis focar a apresentação em falar de produto. O Windows Server é licenciado exclusivamente por processador e por cal, tá? Então o servidor tem que ter no máximo 2 processadores e cada usuário que logar na sua rede vai ter que ter uma cal de usuário ou por dispositivo. Ah, mas se meu servidor tiver 4 processadores, então você tem que comprar 2 licenças para esse servidor, ok? Ó, o microfone está liberado, quem quiser falar, só falar. Só do Jair que eu não consigo soltar aqui. A apresentação está sendo gravada, tudo que eu falei aqui foi gravado e ela vai ser disponibilizada no nosso site, que é Infob, estou botando aí no bate-papo aí embaixo, infob.com.br. Vai estar disponível também no nosso canal no YouTube, /canal Infob, e também acessível pelo nosso Facebook, que é igualzinho o do YouTube, canal Infob. Outra coisa que eu queria passar para vocês é a Microsoft está com uma série de promoções esse mês. Office não, mas o Windows Server tem desconto quando você comprar com mais de 20 caos. O Windows Server Data Center está com desconto de até 20%. O SQL Server está com descontos que eu não lembro agora de cabeça. Se você precisar licenciar uma máquina com Windows, a gente consegue um desconto de 8%. Não é muita coisa, mas é considerável. E a gente tem algumas promoções internas nossas da InfoBusiness também. Então vocês podem ligar nesse telefone aqui, que eu estou botando aí no bate-papo. Aliás, deixa eu botar aqui Vou fazer o seguinte, quadro de comunicações, vou escrever aqui. E aí a gente escreve aqui. Espera aí. Isso. A gente escreve aqui, ó. Facebook. .com/canal Infob. youtube.com/canal Infob. Nosso site infob.com.br. Telefone 2206-8350. A gente atende o Brasil todo, apesar de ser DD21. E o e-mail do comercial infob.com.br. O meu e-mail é epassos@infob.com.br. Tá? Só para esse detalhe, referente à licença com SA mais Office 365. Thiago colocou agora um ponto que eu esqueci de falar e parabéns, Thiago, você pegou um ponto importantíssimo. Se você for montar um ambiente com Exchange, recursos de backup, recursos de segurança, link, energia elétrica, recursos de servidor e uma série de outras coisas, o custo para manter essa operação é muito maior do que você comprar o Office 365. E aí o Office 365 é um assunto para uma outra apresentação que a gente vai fazer daqui a uma semana ou duas, mas o que a gente te garante que o Office 365 é uma solução extremamente segura, extremamente estável e muito mais barato do que vocês pensam para as empresas de vocês, tá? Como solução de e-mail. E a produtividade da equipe quando usam a solução de Office 365, ela aumenta muito, porque você tem compartilhamento de documentos, colaboração de documentos, você tem colaboração de agendas, controle de salas de reuniões através de
através do próprio Exchange, uma série de recursos corporativos que melhoram o trabalho da equipe de vocês. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Fabrício, o SA para FPP pode ser adicionado desde que você tenha comprado o FPP, se eu não me engano, no máximo a 90 dias. E aí a gente consegue 90 ou 30, melhor 30 por segurança, eu não sei ao certo de cabeça agora. Mas o ideal é que sejam no máximo 30 dias. Arthur, não se preocupe, você chegou no final, mas a gravação vai estar no nosso site infob.com.br, ou também no youtube.com/canal Infob ou no facebook.com/canal Infob. Por favor, quem puder aí dar uma força, vão lá no Facebook, dá um curtir na nossa página, no YouTube, dá um curtir lá nos nossos vídeos, dá uma olhada lá, tem uns vídeos bem legais, como por exemplo a gente entornando água no notebook Lenovo, para ver se ele não parava de funcionar como eles dizem que não para. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, a gente tem em parceria com Coopera TI, que é um grupo que vocês devem conhecer, é um site, cooperati.com.br. Nós criamos um braço de treinamento Microsoft aqui na InfoBusiness. Então, se vocês quiserem, acessem www.infob.treinamentos.com.br. A gente está com alguns treinamentos Microsoft lá. Temos uma turma começando agora dia 17 de formação MCSA para o Windows Server 2012. Quem não tiver a sua certificação, corra para fazer. O treinamento é completamente online, usando essa ferramenta que a gente está usando aqui, o link. As aulas são gravadas, você pode assistir as aulas, a experiência de aula, aí diferente um pouco do que acontece aqui. Lá o professor, vocês vão usar nosso data center, vão ter acesso a uma nuvem privada, os data centers com servidores com processadores Xeon, discos SSD, laboratório prontinho para você usar, fazer o trabalho lá que o professor propor, e se preparar para as provas. Se eu não me engano, acho que o Alan já começou, né, o Alan? O curso, o Alan ou seu filho, se eu não me engano. Mas enfim, a gente tem isso aí, tem uma turma começando dia 17. Como é que é? Teu filho tá gostando? Quiser, a gente fiscaliza ele pra você, hein? Peço pro professor pegar no pé. Então é isso. Acessem também nesse site infobtreinamentos.com.br. Quem quiser se certificar, conte com a gente. Gedaías está fazendo uma pergunta. Cloud de acesso é apenas um papel te dando acesso ao servidor. É um papel que tem uma chave, que, se eu não me engano, eu não sou técnico, tá? Gedaías, posso estar falando uma besteira. A gente pode validar isso. Mas é um papel, vem uma chavezinha, e aí você tem um serviço de ativação lá de licenciamento que você vai colocar, e ele vai dando essas calls para as máquinas que vão logando, tá? Mas tem que configurar isso. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Pessoal, quem ficou aí, muito obrigado por ter participado. Arthur, desculpa, você tinha me perguntado se eu esqueci de te avisar. Sim, vai ter uma forma de assistir. Vou escrever aqui. Não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo, Arthur? A gravação deste evento vai estar disponível em infob.com.br. Legal, pessoal. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite. Opa, Alan, estamos pendente. O Léo ficou de entrar em contato contigo. Eu não pude aquela sexta-feira. Ficou de entrar em contato contigo sobre marcar essa reunião. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já vejo como é que está minha agenda aqui para amanhã. Se você quiser amanhã, a gente pode conversar.
Ó, tá tranquilo minha agenda amanhã. Quer conversar amanhã? Pode ser amanhã, Alan? Que horas pra você? 10 horas, tá bom? Tá, você quer vir lá na Infobusiness? Tem o endereço? Vou botar o endereço aí por via das dúvidas. Então, beleza, você tem, beleza. Então, 10 horas, já vou deixar aqui na minha agenda para não ter problema. Vamos lá. Reunião. Alan. Beleza, gente. Então, marcado, Alan, já está na minha agenda. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço a presença de vocês. A paciência aí. Desculpa aí alguma coisa. Um grande abraço a todos, bom trabalho, ótima semana para todos e ajude a gente aí a bater as nossas metas. Uma boa noite. Tchau.